Olá, hoje nós vamos terminar o capítulo 2 da primeira carta de Pedro e vamos iniciar o capítulo 3. Vocês lembram que na lição passada o Paulo falou sobre a nossa posição privilegiada em Jesus Cristo. E agora, nessa nova parte, ele faz questão de falar para nós sobre o nosso dever de dar um bom testemunho. Justamente por causa da nossa posição privilegiada é que nós devemos agir de modo diferente e darmos bom testemunho. Pedro afirma que nós estamos neste mundo apenas de passagem. Por isso nós devemos demonstrar, expressar a nossa fé e a nossa esperança por meio de um comportamento exemplar, apesar das provações e das perseguições que nós enfrentaremos. E esse bom testemunho, ou essas boas obras, como Pedro diz, glorificarão o nome de Deus, honrarão o seu nome, mesmo diante daqueles que não creem, dos incrédulos. E eu quero dividir essa sessão em 3 partes muito importantes, preste muita atenção. Primeiramente, Pedro vai falar sobre o nosso testemunho como cidadãos perante as autoridades civis. Ele diz que os reis, que os governantes em geral, devem ser respeitados, porque eles foram investidos ou enviados para punir os que praticam o mal e para louvar os que praticam o bem. Esse é o dever das autoridades civis. E nós, por outro lado, temos o dever de honrá-los, de respeitá-los. Na verdade, Pedro diz que nós devemos viver como servos, temendo a Deus, amando os nossos irmãos e honrando todos aqueles que estão investidos de autoridade. E eu trago à tona aqui aquela frase famosa de Jesus Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Segundo lugar, Pedro vai falar sobre o nosso testemunho como empregados. Olha que interessante. Ele se refere aqui aos escravos e aos seus patrões, aos seus amos, aos seus senhores, porque naquele contexto cultural era comum a relação entre escravo e senhor. Hoje nós podemos aplicar esses ensinamentos ou essas verdades no relacionamento entre patrão e empregado. Ou seja, Pedro está falando para aqueles que estão numa posição hierárquica inferior, diante dos seus patrões, em qualquer emprego ou qualquer função. Ele diz o seguinte, que nós devemos, como cristãos, tratar os patrões ou nossos superiores com todo respeito, mesmo aqueles que são maus e não nos tratam dignamente. Irmãos, ser cristão não é fácil. Em terceiro lugar, ele fala sobre nosso testemunho dentro de casa. Aqui é que muitos cristãos estão pecando, né? Ele começa a falar para as esposas em primeiro lugar. E é interessante que ele usa o verbo sujeitar-se, o mesmo verbo que ele usou nos versículos 13 e 18. Ele fala o seguinte, que os cristãos devem se sujeitar às autoridades civis, os empregados devem se sujeitar aos seus patrões e as esposas devem se sujeitar aos seus respectivos maridos. Mas ao contrário do que nós ouvimos ou que se prega por aí, Pedro não está defendendo aqui a desigualdade entre os sexos e muito menos a superioridade do homem em relação à mulher. Tanto o homem como a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus e são co-herdeiros da graça. O que Pedro está falando aqui, irmãos, é do papel que a esposa deve exercer para o bom funcionamento do lar, para que haja harmonia no lar. Mesmo as mulheres que trabalham fora, elas têm uma função muito importante como companheiras,
como auxiliadoras do marido. E é por isso que Jesus, quando se refere ao casamento, afirma que não serão dois, mas apenas um. E sendo um ou uma só carne, eles devem caminhar lado ao lado em todo o tempo, um complementando o outro, um apoiando o outro. E é por isso que ele diz às esposas: tenham uma conduta honesta e respeitosa. Tenham um espírito manso, um espírito tranquilo. Pratiquem o bem, não deem lugar ao medo. Tudo isso, essas coisas, segundo Pedro, são de grande valor para Deus. Mas ele também não deixa de falar para os maridos, de exortar os maridos. Eles devem ser sábios no convívio com as suas esposas e devem tratá-las com honra. Notem bem os termos usados aqui, irmãos: sabedoria e dar honra. Em outras palavras, o marido é o líder que serve. É o líder que serve. Ele deve exercer a sua liderança no lar com muita sabedoria, pois isso significa amar, respeitar e honrar a sua esposa como ao próprio Deus. E se ele não agir dessa forma, Pedro afirma que as suas orações não serão ouvidas. O plano de Deus para o casamento, irmãos, é perfeito. E se existem milhares de separações e divórcios entre nós, isso ocorre por causa do pecado, do orgulho, do egoísmo que existem no coração dos homens e das mulheres. Eu quero concluir esta sessão, essa parte, chamando a atenção de todos vocês para os versículos 21 a 25. Antes de nós reclamarmos, criticarmos quando se fala de submissão, ou às autoridades, ou aos patrões, ou aos cônjuges, Pedro afirma que nós devemos olhar para Jesus. Mesmo sem cometer pecado algum, ele se entregou e morreu em nosso lugar. Ele suportou todo o sofrimento, toda a dor, sem revidar e sem fazer ameaças. E foi por causa das suas feridas que nós somos curados e temos a vida eterna. Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo de submissão, de sujeição, de serviço, e nós devemos imitá-lo em todos os nossos relacionamentos. É o Espírito Santo que vai nos dar força e condições para nós fazermos isso. Deus te abençoe.